esse autoencontro. O encontro que para todos nós é o objetivo de nossas vidas. E com esse sentimento de gratidão, de alegria, eu deixo, inicialmente, o agradecimento àquele que é o nosso exemplo de comportamento ético e moral, Jesus, aquele que serve para nós como um caminho a ser trilhado. Mas também, eu deixo um agradecimento a todos os senhores que aí se predispuseram na noite de hoje a estarmos alguns minutos breves, é verdade, para pensarmos juntos, avaliarmos cada um de nós, aquilo que fazemos de nossas vidas, já que o que importa, no final das contas, é a nossa compreensão perante a vida que cada um de nós tem. E claro, essa sensação ou esse sentimento de religiosidade que cada um de nós procura aplicar na sua vida, no dia a dia, em que cada um de nós está inserido. Assim, nós faremos uma reflexão na noite de hoje acerca de um tema que, para mim, é bastante especial, bacana e bonito. Seria a gratidão em tudo na vida. E talvez, num primeiro momento, nós necessitemos de entendermos algumas premissas antes de iniciarmos essa nossa avaliação, se o tema procede ou não para nós. Porque alguns de nós, talvez até se questione a dizer que a sua vida é uma coleção de tristezas. E em sendo uma coleção de tristezas, problemas e complicações, seria muito difícil e complicado ter uma sensação de agradecimento perante a vida que tem. E é uma verdade absoluta, sejamos honestos, todos nós. Mas, para isso, nós necessitamos, na noite de hoje, de revirar um pouquinho daquilo que internamente todos temos, os nossos sentimentos. Sentimentos esses que foram forjados na vida desde que nos reconhecemos como gente. Nas experiências que vivemos lá no passado. Observando o retrovisor da nossa memória, poderemos citar inúmeras delas, mas também algumas experiências que não sabemos de onde vêm, já que todos nós, criaturas reencarnadas, neste corpo atualmente, não lembramos da existência pregressa que cada um de nós teve. Assim, nós até fazemos uma pergunta, ou quem sabe, uma auto-pergunta. Será possível ter um sentimento de agradecimento genuíno e verdadeiro? E agradecimento não seria aquela forma de, no final do dia, nós, ao nos deitar, falarmos apenas muito obrigado, meu Deus, e que venha o próximo dia. Não. É a sensação de agradecimento que nos leva a um modelo de comportamento na vida que tem, e principalmente no dia a dia, nos minutos que possui durante o seu dia a dia. E essa sensação de agradecimento é muito interessante, porque nos faz, primeiramente, fazermos-nos essa pergunta: é possível verdadeiramente levar uma vida com uma sensação de agradecimento? E cada um de nós que se pergunte, que observe no interior da sua própria alma, que se avalie e seja sincero consigo, já que para nós o mais importante é se encontrar. E o Espiritismo, como esse caminho maravilhoso que nos leva ao encontro de si mesmo, nos leva a compreender o modelo de vida que cada um de nós escolhe viver. Porque, novamente, independente da vida e da dificuldade que tenhamos na vida que temos, todos nós procuramos, invariavelmente, sermos felizes. Procuramos, quem sabe, uma sensação que nos leve a ter uma satisfação na vida. Algo que nos leve a gostar de viver. E talvez, nesse momento, seja o mais oportuno que pensemos, cada um de nós, no modelo de vida que estamos levando. Porque é crucial as nossas escolhas serem dependentes da felicidade, da estesia, mas também da desgraça e da infelicidade que teremos perante os próximos minutos, as próximas horas, os próximos anos, ou quem sabe as próximas vidas que todos nós
inevitavelmente teremos. Assim, poderemos observar, primeiramente, que ao olhar no retrovisor de nossa história, lembraremos-nos muito mais daquelas experiências que nos foram dolorosas, as complicações que nos chegaram ao coração, as infelicidades, as traições, os problemas, aquela parte da nossa vida que observamos como as mais difíceis, foram aquelas justamente que nos levaram a ser o que somos hoje, que nos levaram a observar a vida sobre uma outra perspectiva. E quem sabe, até um melhor autoconhecimento sobre o que cada um de nós pode, até onde cada um de nós pode ir, mesmo na dificuldade. E claro, dessa maneira, nós passamos a observar o que somos nós. Passamos a olhar para o nosso interior e até ter uma sensação de reconhecimento que somos filhos de Deus. E por isso mesmo, começamos a tatear justamente aquilo que estamos propondo para o nosso tema. Agradecimento em tudo na vida. Mas seria possível agradecer a vida que cada um de nós tem, independente das dificuldades que temos? É claro que fazemos paralelo com aquilo que diriam os textos sagrados, para poder observar e, quem sabe, concluir com assertividade um pouco melhor sobre aquilo que estamos vivendo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8, em que João assevera que Deus é amor. Talvez uma palavra que na nossa língua tão escassa e difícil de designar o que seria o Criador, ele conseguiu resumir o significado da essência divina, amor. E se pararmos para aceitar essa premissa como verdadeira, pensamos que, se Deus é amor, todo objetivo, tudo aquilo que ele determina, todo aquilo que ele diz que deve ser, tem um significado de amorosidade. Mesmo as nossas vidas difíceis, mesmo as nossas complicações e até as pessoas chatas e complicadas que topam na nossa vida. Tudo tem um fundamento, tudo tem um objetivo. E talvez a única dificuldade que todos nós temos é compreender os objetivos e os desígnios divinos para a nossa vida. E nisso está a beleza de tudo, já que nós, como espíritas, como simpatizantes do espiritismo, ou quem sabe curiosos sobre o significado dessa doutrina maravilhosa, passamos a compreender que um dos postulados do espiritismo é o estudo. Estudo não apenas para o acúmulo de informação, mas o estudo para que cada um de nós possa fazer com segurança aquela viagem que é o objetivo essencial da vida de todos. A viagem interna que nos leva a nos conhecer, para podermos observar com mais maturidade, com mais compreensão sobre as arestas que cada um de nós necessita de aparar. E é claro que a compreensão para que possamos agradecer verdadeiramente a vida que temos, mesmo que na noite de hoje nós digamos para nós mesmos que vida desgraçada eu levo. E o bonito de tudo é ter uma sinceridade na postura espiritual que cada um de nós tem e uma autenticidade, porque o Espiritismo nos possibilita abrir o coração para nós mesmos, sem deixar de tomar uma postura de beatos, já que todos somos criaturas com defeitos, com complicações, com dificuldades que estão tentando se achar. Todos aí, tanto aqui, têm seus problemas, suas dificuldades, suas angústias, e, na medida do possível, exercitam a sua paciência, a sua compreensão e, principalmente, a sua autoviagem para dentro de si, para tentar, cada um de nós, se compreender e, quem sabe, um dia poder agradecer a vida que leva, mesmo que a vida, olhando para trás, seja permeada de dificuldades, complicações e principalmente desafios. Porque a vida, no final das contas, é um processo educacional. E a beleza de todos nós que estamos aqui, meus amigos, é poder, de peito aberto, de cabeça esclarecida, concluir que a verdade absoluta da vida de todos nós é essa.
E aí nós entramos naquela segunda etapa, que é uma etapa de aceitação. Nós brigamos com Deus, com a vida, revoltamos-nos com o significado das coisas e deixamos de compreender que o mais interessante para todos nós é abraçar a causa. Se está doendo, abrace a dor, mas não continue a maldizer aquele problema que cada um de nós tem. Continue a caminhar, e olha como é bonito, porque mesmo assim a gente fala, poxa vida, estou eu andando numa complicada tarefa. E cada um de nós poderá observar o problema que tem, ou o pepino que tem na sua vida. Mas ao mesmo tempo, agradecerá por compreender que aquele pepino é justamente o que irá me promover como criatura no mundo que estou. Mas é claro que falamos em religiosidade. Compreender um processo de espiritualização e de religiosidade na sua própria vida é uma dificuldade em si só. Exemplo prático? Façamos um. Para nós, antes de conhecer o Espiritismo, ou quem sabe ter um sentido um pouco mais racional do que seria a religiosidade aplicada na sua vida, observávamos, quem sabe, aquelas crianças que nasciam com problemas de saúde, quem sabe, leucemia, ou quem sabe, uma falta de mobilidade, ou uma debilidade mental. E a gente se perguntava, mas meu Deus, o que pode uma criança como essa ter feito para merecer isso? E a nossa compreensão, a nossa inteligência não permite que tenhamos uma compreensão completa da vida de qualquer pessoa, mesmo que, momentaneamente, vivendo no corpo de uma criança. E aí trazemos para a compreensão pelo Espiritismo o significado do que seria um processo reencarnatório. Múltiplas vidas que cada um de nós teve para chegar ao momento essencial, que é o momento de agora, que todos somos coleções de personalidades já vividas antigamente. Homens, mulheres, ricos, pobres, pessoas que se dedicaram, pessoas que erraram bastante, e cá estamos nós, refazendo alguns dos caminhos, às vezes até muito pedregosos, justamente por uma escolha mal tomada. Uma escolha talvez tomada por meio do prazer que cada um de nós pôde sentir na sua vida. E hoje chega-me uma vida muito complicada que talvez esteja muito mais calcada no dever. Mas algo que é imposto pela divindade, pelos processos da lei de ação e reação, e que me trazem hoje, pela lei da reencarnação, a compreender um pouco melhor o significado da minha vida, mas também compreender que os irmãos que também percorrem os mesmos caminhos que eu, também percorrem estradas difíceis e complicadas. E aí passamos a compreender que aquele que é o nosso vizinho, alguém muito parecido comigo, que tem as suas dificuldades, que talvez eu até nem goste, me leva a uma compreensão melhor do que é o processo de entendimento do que é a fraternidade ou o amor universal. Talvez até alguém aí esteja se perguntando: olha, esse rapaz está falando de reencarnação, ele está falando que eu vim na vida que vim, para compreender que as pessoas difíceis se enfiaram na minha vida, e eu olho de repente para o sofá à noite. E olho para aquela figura carismática que um dia eu chamei de meu amor. É, meu amor. Todos temos os nossos amores da nossa vida. E às vezes esse amor da nossa vida está dentro de casa. Que naquele primeiro mês em que eu disse, eu aceito, a felicidade me veio ao peito e eu disse, ah, eu sabia, me tornei espírita. E muita gente aí está rindo porque sabe que é verdade. E disse, eu me tornei espírita e Deus me deu um presente, colocou essa figura comigo. Mas passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5. Alguns nem chegam nos 6 e já percebem que a coisa foi um pouco mais complicada. Que talvez eu tenha passado porque eu sou espírita, por algum processo obsessivo, me cai esse figura na minha frente, eu me apaixono, digo sim, coloco uma aliança no dedo e digo, é esse. Ai, meu obsessor do passado. E funciona assim, por incrível que pareça. E o mais engraçado é que esse obsessor do passado, essa pessoa que foi um tanto complicado na minha vida, às vezes volta conosco para nos ensinar algumas lições sobre o significado do amor, para que cada um de nós possa purificar aquele caminho que às vezes nós fizemos diferente. E a beleza de tudo é compreender que Deus traçou as suas leis, que são perfeitas, por definição, para que nós possamos nos
guiar cada um de nós a aprender o significado do que é a lei do amor, já que Deus, segundo o Evangelho de João, é o amor como definição, tudo que ele fez, todas as suas leis, tudo que cada um de nós necessita de aprender, tem uma profundidade que cai na amorosidade, que todos nós necessitamos essencialmente de compreender. Mas o engraçado é que uma das coisas que nós, como espíritas, podemos até fazer, e talvez leve até uma certa postura de humor na vida, é passar por essas desgraças e ainda rir, né? Porque não tem como fugir. Se chorar, também não resolve. Então, ri e continua caminhando. Olha para o obsessor, continua chamando ele de meu amor. Alguns têm até obsessora. Talvez outros não chamariam de obsessor, mas talvez bissessor, porque vem dois. E aí nós continuamos a viver e encarar esses problemas, tentando, quem sabe, ser um pouco melhor. E esse é o processo verdadeiro do conhecimento daquele que se propõe a ser o espírita verdadeiro. E lembremos-nos a dizer qual é o espírita verdadeiro. Peguemos no livro do Espírito, a Kardec dizer: o espírita é aquele que empreende esforços para ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. E todos nós estamos nessa. E se o nosso obsessor está dentro de casa para nos ajudar, tenhamos um sentimento de agradecimento dentro do peito, a dizer: meu Deus, que bom que esse figura está comigo. Porque se não fosse ele, eu nem me moveria. E funciona assim, por mais engraçado que seja. Mas às vezes o obsessor não é esse que a gente escolhe, né? E parece que a gente cai no ninho. Nascemos na casa desses nossos amigos obsessores. E a gente até se pergunta: poxa vida, será que pode, pai e mãe? Nós temos uma dificuldade de comportamento e aquela coisa que nos leva a talvez nem se enxergar como filho dessas figuras que podemos chamar de pai ou de mãe. Alguns nem querem falar pai e mãe, mas às vezes até esconde, porque tem vergonha. Como pode ter um sentimento dentro desse do peito? Ou algo que nos leva a pensar, talvez com uma certa animosidade para o pai, para a mãe. Alguns até podem cair como irmão. E a vida é assim. Porque todo o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de evolução e o nosso processo de compreensão de que a vida é um processo constante de aprendizado e principalmente agradecimento, é um processo que vem por meio das criaturas. Criaturas essas que às vezes colocamos na nossa vida por meio da nossa vontade. E às vezes que a vida coloca por meio das leis divinas na nossa própria vida. Olha a beleza de poder compreender e de se falar abertamente e de poder saber até que todos nós estamos num processo de aprendizado na vida que cada um de nós tem. Hoje, eu aqui, com esse corpinho, me chamo Rogério, mas também tem prazo de validade, porque por mais que duremos 100, 105, mas talvez, me permitam uma vírgula, cheguemos nessa idade lúcidos, pensando, com vontade. Agora, arrastando o chinelo e com fraldão, ninguém merece. Vamos para a próxima. E a gente continua o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de evolução e principalmente a compreensão que dentro de nós há um trabalho a ser feito. Porque todos somos aqueles que trabalham não somente no seu próprio trabalho, mas aquele trabalho de que cada um de nós necessita de fazer para se mudar, para tornar-se uma pessoa melhor. Querem fazer um exercício muito bacana que podemos, cada um de nós, depois que a palestra acabar, termina aqui essa palestra, nós fazemos a nossa oração e vamos para o espelho no banheiro. E, por favor, para que alguém que mora dentro da casa não pense que você é louco, feche a porta. Olhe para o espelho e se pergunte: qual o meu defeito mais complicado? Se não conseguir achar nenhum, talvez haja algum problema. Mas pense com carinho e se pergunte. Mas também eleja esse único defeito. Se não for um, for três, cinco, mas restrinja-se aos três piores. Ou quem sabe, um só. O mais complicado desses piores. E se pergunte: como posso eu dar um jeito nesse defeito? Se for difícil de se olhar, imagine você, um clone seu, uma cópia sua, que vive exatamente com as suas qualidades, com seus defeitos, com as suas complicações, mas também com as suas vontades de mudar. E propõe uma solução para aquela pessoa que você viu como alguém muito parecido, talvez um clone seu.
porque é muito mais fácil dar o remédio amargo para alguém que não seja nós mesmos. E diga-se, como posso eu resolver esse problema? Como posso eu, quem sabe, me amar um pouco mais, mesmo tendo esse problema? Como posso eu exercer esse perdão que eu necessito de me exercer? E às vezes eu nem me perdoo de algumas coisas que eu fiz no passado, que eu escondo de todo mundo, até de mim mesmo. Mas também algumas coisas que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito. E hoje eu olho para o retrovisor da história, da minha própria vida, e dá um remorso tão grande. Todos nós temos situações como essas, por incrível que pareça. E o sentido de religiosidade verdadeiro que todos podemos ter é compreender que algo eu preciso fazer. Preciso me movimentar para mudar uma situação que talvez até hoje eu nem saiba como. Mas como é bom quando a gente começa a caminhar. Mesmo que a gente não saiba qual será o primeiro passo, para onde eu vou. E nesse passo, ou quem sabe, nesse processo de caminhada, nós passamos a compreender que a vida é um processo eterno de agradecimento. E talvez aquela primeira pergunta que eu fiz no início da nossa conversa, é possível ter um sentimento de agradecimento perante a vida? E a gente começa a achar até que sim. É claro que o primeiro passo é achar. E a gente acha, mas não sabe direito. Não tem compreensão da certeza de que a gente necessita de agradecer a vida, mesmo com as dificuldades que temos. E a gente começa a achar que talvez pode agradecer. Lembremos-nos de uma das figuras mais emblemáticas do Evangelho. Paulo, ainda Saulo, encontrou Cristo na estrada de Damasco. Ficou cego, tamanha sua luminosidade. Mas, ao reconhecer que Cristo era o Cristo, que Jesus era o Cristo de Deus, primeira coisa que ele fez: o que queres que eu faça? E não parou para chorar, para se lamentar, para dizer: meu Deus, o que fiz eu? Matei um monte de gente, era um assassino. Em nome, quem sabe, de Deus. Totalmente equivocado. E é muito similar à nossa própria vida, porque às vezes a gente passa a vida fazendo besteira de cabo a rabo. E chega no final, quem sabe, naqueles últimos metros da nossa vida. E a gente tem que tirar no sprint, naquela corrida acelerada, tirar tudo aquilo de trás que a gente, por ignorância, por falta de compreensão, falta de maturidade, o que a gente tinha feito lá para trás. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque todos nós somos criaturas eternas. Isso é o mais incrível de tudo. Todos viveremos eternamente. Mas não desanime. Porque às vezes a gente fala: ah, já que eu sou eterno, então eu faço na próxima. É uma besteira tremenda essa. Porque às vezes temos uma vida com situações que são especiais atualmente. Especiais para que possamos nos mexer. Especiais para que possamos fazer as mudanças. E principalmente compreender que aquele figurão que está andando conosco, justamente na vida atualmente, é aquele que necessita do meu apoio, da minha compreensão, da minha paciência. Cada um poderá eleger aquilo que necessita de fazer na vida. E pensem, porque para mim é assim: problema tem RG, tem endereço, tem CEP e tem nome. E nós poderemos achar os nossos problemas também, com as mesmas características, talvez com nomes diferentes, talvez com CPFs diferentes, mas pessoas iguais a nós, que talvez nós mesmos sejamos problemas e pedras no sapato de outras pessoas. Mas isso é uma avaliação muito bacana que todos nós podemos fazer da nossa própria vida. Porque o bacana, no final das contas, é compreender que um sentido de religiosidade aplicado na nossa própria vida é trazer esse ensinamento do evangelho para se viver. Porque não adianta passarmos a vida toda esquentando banco de centro espírita, banco de igreja, de, de mesquitas, de onde for, se nós não vivermos. E vejamos, não faz nem muito tempo. Nós podemos até observar. Algum tempo atrás era muito comum nós ouvirmos falar, colegas de outras religiões falarem: olha, eu sou religioso tal, não praticante. E se a gente tentar aplicar isso no espiritismo, olha, eu sou espírita não praticante. Veja como não tem sentido. Porque o espiritismo é justamente para que cada um de nós pratique dentro da sua vida uma mudança, um empreendimento de forças, para que a gente se torne melhor. E no final das contas, a vida é para isso.
Alguns correm um pouquinho mais, outros vão meio naquele passo de tartaruga, mas a vida é isso, gente. E esse talvez seja o pulo do gato para todos nós. Ter uma compreensão realista das coisas. Agradecer, tornar-se empolgado de saber que todos nós um dia seremos parecidos com Cristo. Mas claro que a gente tem aí uma estrada de bilhões de anos, mas não tem problema, somos infinitos. Não temos tempo ou prazo de validade. E nisso a gente começa a falar, poxa vida, mas que legal, viu? É viver a vida que todos nós temos. E a doutrina espírita é justamente essa que nos dá, quem sabe, uma mudança na nossa postura da vida. Algo que a gente começa a inserir essa jovialidade dentro da própria alma, independente da nossa idade. Pode ser 30, 40, 50, 60, 80 anos, 90. A felicidade passa a ser parte da nossa vida e, consequentemente, o agradecimento. Um agradecimento porque a gente passa a compreender que tudo na vida é dádiva. E teria sido Paulo a dizer: em tudo dai graça. Dizer a Simão, Pedro e Tiago, justamente num período em que ele dizia: olha, eu sou o mesmo, na alegria ou na tristeza. Podia estar preso, podia estar tomando pedrada, ou podia estar se encontrando espiritualmente com aquela que seria a sua noiva espiritual, Abigail. E nisso deixa também uma recomendação daqueles que adoram ler, porque necessitam de adorar para ler uma obra magistral como essa, Paulo e Estevão, de Chico Xavier. Maravilhosa, talvez a maior obra ou o maior romance dentro do Espiritismo. Deixa essa recomendação. E é muito bonito, porque cada um de nós pode olhar na história e observar que há 2000 anos era justamente os problemas, os pepinos, as complicações que aquelas pessoas tinham naquela época são exatamente as mesmas que nós temos aqui. Essa complicação que hoje a gente está tentando se livrar. E vejamos, nós vimos de encarnação em encarnação, com os mesmos problemas, repetindo padrões, fazendo as mesmas besteiras, e hoje chegou o momento da gente topar com esse chamado espiritismo. E o bacana, no final de tudo, é nós podemos observar no espelho da nossa própria alma e saber que somos filhos de Deus, que temos nossas dificuldades, que temos nossas complicações, mas também que sabemos e temos a certeza de que a gente pode mudar. Porque toda doutrina que propõe criar o maior número de homens de bens, digamos, não somente homens, homens e mulheres, pessoas melhores, é aquela que mais se encaixa no que seria a melhor religião. E todos estamos vivendo para isso. Mas a gente ainda tem uma complicação dentro do nosso procedimento de como se viver que é espetacular. Exemplo prático? Vamos lá. Quando a gente topa com o espiritismo, quem sabe a maioria de nós, a gente logo vê que existem figuras que são essenciais, chamadas médiums. E a gente fica até curioso, não que seja uma curiosidade que a gente quer ter um contato com o além, mas seria muito bom, né, a gente poder perguntar, será que eu vou casar? Não, mas eu vou casar com uma pessoa que é boa. Os homens geralmente pensam numa mulher muito bonita. Aí pensam nas mulheres. Ah, eu queria um bom partido. E eu quero perguntar para o médium. Ah, se ele falar para mim que eu vou casar, eu vou. E a gente logo quer, quem sabe, um roteiro para dirigir a nossa vida, ou quem sabe escutar uma opinião, ou quem sabe um tutorial de alguém que está do lado de lá. Imaginem Paulo, façamos uma comparação da nossa vida. Chegasse Jesus para Paulo. Paulo, eu sou Jesus, sou o Cristo de Deus e vou abrir aqui uma empresa nessa terra. Essa empresa vai ser fenomenal, chamada Cristianismo. Ela vai se espalhar para o mundo todo. E eu estou procurando um presidente muito legal, muito bacana. Já vi que você aí talvez se encaixe no perfil. Primeira coisa, Paulo, você que é uma pessoa que tem a cultura ateniense, sabe dos hábitos romanos e também conhece tudo que seria de religiosidade dentro do judaísmo, porque é uma sumidade. Você veio à Terra e eu até programei isso, cá entre nós. Mas também, Paulo, é o seguinte: você vai precisar trocar o seu nome, porque esse negócio de Paulo aí não vai encaixar muito bem para divulgar a nossa boa nova. Então, esse negócio de Saulo. Então, vamos mudar para Paulo, porque você tem que baixar um pouco a sua crista. Mas sabe o que é, Paulo? Eu vou até te chamar de Paulo agora, nesse momento. Você vai precisar ir para o deserto.
vai ficar um tempinho lá no deserto, quem sabe uns 3 anos, porque você precisa um pouco de humildade, ser um pouco nariz em pé. Mas eu não parei por aí, Paulo. Você vai ter que conviver com perseguição, porque você perseguiu tanta gente e essa chamada lei de ação e reação, tu vai tomar muita pedrada no seu corpo, vai se machucar. As pessoas até te odiarão, vão pensar que você não mudou, justamente porque essa postura, quem sabe, acostumado que você está, infinitamente com essa belicosidade, terá de mudar. E é claro, você vai ter que fazer muitas viagens, Paulo. Você vai viajar, isso como você sabe, no nosso tempo não existe avião. Terá de ser no lombo do burrinho. E vai ter que andar muito, do Oriente Médio até a Espanha, o norte da África. E no final das contas, você vai encontrar um cara fenomenal no final da sua vida, chamado Nero, o imperador de Roma. E nesse tempo, ele apenas vai decapitar sua cabeça. Topa ser esse divulgador do espiritismo? Olha, se eu sou Paulo, eu já digo, olha, quer saber, Jesus, vão diluir aí esse negócio, essa vida aí tá meio complicada, e na nossa vida é um pouco similar. Porque se a gente escutasse tudo que cada um de nós necessita de viver, a gente logo pula para trás. E é claro que cada um de nós poderá compreender que a tarefa no espiritismo que cada um de nós tem, talvez a missão que temos dentro da nossa própria casa, de cuidar das pessoas que vivem conosco, de compreender, ter paciência com aqueles que necessitam da nossa compreensão, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes dentro do centro espírita, porque é óbvio, dentro do centro espírita não tem só santo, não. Tem complicados igual nós, com seus problemas, com seus tiques, com seus jeitos, e a gente vai se ajudando a ter mais paciência, a ter mais compreensão. E nisso a gente começa a compreender que o processo de se viver, no final das contas, é fazer essa viagem de autoencontro. A semelhança de Paulo. Claro, com uma tarefa, esse vulto do cristianismo, uma tarefa fenomenal e hercúlea. E alguns de nós, espiritualmente, ainda não adquiriu essa musculatura. Às vezes a nossa tarefa é bastante pequenininha, porque nós somos pequenos. Mas lembremos da parábola dos talentos. Às vezes, se a vida, se a divindade nos deu apenas uma moedinha, o que a gente vai fazer? Invista sua moedinha na vida. Acredite em você e comece a compreender que vale muito a pena agradecer. Porque essa é a essência da vida. E a felicidade é poder olhar para si, agradecer com vontade, justamente porque compreende-se, no meio daquele fuzuê, dentro da sua casa, dentro do trabalho, dentro do centro espírita, e mesmo assim se compreender como alguém que começa a ter noção do significado dos ensinamentos práticos de Jesus. Porque poderíamos nem ser espírita, não ser evangélico, não ser católico, esqueçamos os rótulos. Porque a compreensão dos mecanismos da vida passa justamente pela amorosidade. É claro que a gente ainda está no processo muito primário de compreensão das leis do amor. E ainda precisa se apegar numa religião para compreender, para começar a tentar se entender. E concluir, quem sabe, no final da vida, alguns até antes, que vale a pena amar. E, por consequência, vale a pena agradecer as dificuldades que todos nós vivemos. E veja, toda a essência de tudo isso que estamos conversando está justamente em que cada um de nós tenha se feito inicialmente, antes de começarmos a nossa conversa e as nossas reflexões, a se perguntar, cada um de nós, gratidão em tudo na vida, será que vale a pena? Será que é uma verdade? Será que é possível? E a gente, nesse processo de reflexão, é claro que uma reflexão ajuda a pensar, mas uma reflexão não ajuda a viver. Todos nós estamos aqui, no momento de pausa da nossa vida, no momento de reflexão para a recomposição das forças. Quem sabe de uma semana que foi o ó, uma semana complicada em que a gente chega no final de semana procurando apenas a cama, querendo descansar, querendo esquecer de tudo, querendo esquecer dos problemas. Alguns de nós até, eu sei que aqui nesse grupo não acontece isso, mas alguns de nós têm problema até de dinheiro. Conta no vermelho. Eu sei que não temos, mas imagine, tem muita gente que tem. E isso vira um pepino para a vida da pessoa. Já imaginaram? Aquele. Você sabe que tem um negócio na nossa vida, na nossa vida em sociedade, que para mim é fenomenal, chamada boleto. E para mim aparece cada um.
às vezes físico mesmo, de pagar a conta, que a gente se descabela, corre atrás, né? E às vezes aparecem uns boletões aí na família, né? E esse boleto parece que por mais que a gente pague, 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 o negócio é meio Casas Bahia, sabe? Né? Aquela lista telefônica daqueles que sabem, que tem um pouco de idade, sabe o que é a lista telefônica, aquela listona amarela que todo ano vinha, a gente usava de apoio do telefone, né? Punha em cima. De repente, tinha umas quatro, cinco, né? De vários anos que a gente vai acumulando. Eu lembro disso quando eu era criança, eu via direto na casa dos meus pais e é muito engraçado, porque às vezes a gente acumula também essas listas telefônicas, esses boletos dentro de casa, na figura do marido, na figura de um filho, de uma sogra, né? Para aqueles que têm sogra. Sogra também é fenomenal, né? Ajuda a gente a evoluir, que é uma maravilha. E isso é o bom da vida, porque a gente começa a compreender que tudo que cada um de nós passa é aquilo que nos leva a ser pessoas melhores. Essencialmente, poderíamos resumir e sintetizar os ensinamentos de Cristo numa única palavra: amor. Ou quem sabe, numa frase, aqueles que preferirem, amar ao próximo como a si mesmo. Ou quem sabe, aqueles que quiserem alongar um pouquinho mais, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Nossa, mas como posso eu amar ao próximo? Esse figura aí que está comigo. É uma pergunta genuína. E olha, o mais engraçado de tudo, eu também não sei responder. Porque às vezes eu tenho um próximo mais próximo de mim aqui que eu também estou num quebra-cabeça para achar como é que eu posso amar direitinho aquilo ali. E é a nossa vida. E a gente vai tentando moldar-se, compreender que, no final das contas, se alguma coisa me incomoda, não é o problema do outro, é o problema meu. É algo dentro de mim que necessita de ser alterado para que eu possa falar, poxa vida, pode ter o obsessor que for, pode ter a pessoa chata que for dentro da minha vida. Eu estou numa boa. E estou numa boa porque sou uma pessoa que está de bem comigo mesmo. Mas a gente ainda é tão frágil, a gente ainda não compreende os mecanismos da vida que qualquer trepidadinha a gente logo derrapa. Ah, mas olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. A gente é assim, a gente briga na internet por pessoas. Eu sei que nós nunca fizemos isso, mas a gente briga na internet por pessoas que não sabem nem que a gente existe. É uma coisa fenomenal. Sendo espírita, viu? A gente é espírita e briga com fulano de tal porque fala bem de um, o outro fala bem do outro, e a gente vai brigando por pessoas que não sabem nem que a gente existe. É um fenômeno que ocorre conosco, pessoas, seres humanos, complicadíssimo. Eu falo, puxa vida, não, como que a gente é complicado? E eu nem sei como Cristo tem paciência conosco dessa maneira, né? Mas é a paciência de Cristo, né? Só sendo Jesus Cristo. E ainda bem que ela é o nosso modelo e guia. E nós vamos trilhando esse caminho, essas dificuldades, para quem sabe um dia ser mais ou menos parecido com eles. Mas essa é a essência da vida. A essência de poder agradecer. E agradecer com aquela felicidade no peito, de tentar ser o espírita de verdade. Mas espírita de verdade não tem problema? Olha, gente, para falar a verdade, eu acho aquele que abraça a causa do espiritismo com vontade, eu acho que ela multiplica os problemas da sua vida. Porque os próprios mecanismos da vida, a divindade ou os guias, chamemos do que quiser, nos colocam aquelas provas. Oh, poxa vida, esse cara aí, eu acho que ele tá querendo adiantar o seu processo. Dá até uma raivinha, assim, fraternal na hora, né? Que a gente recebe esses pepinos, assim, um pouco mais rápido do que deveria, porque a gente quer estender o parcelamento, né? Pode ver, quando a gente vai parcelar no cartão, a gente já olha 12 vezes sem juros. A gente já quer jogar lá para frente, mas quando é espírita, de repente esse negócio de 12 vira 3. 3 vezes sem juros, vem tudo aqueles pepinos, aqueles problemas e aquela avalanche de complicações em forma de pessoas para que nós possamos poder lidar conosco mesmo, porque nós já temos o ensinamento, já temos o aprendizado, e chega uma hora que depois que a teoria for aprendida, é a hora do ensinamento prático. E isso é a vida. E olha que legal, poder por meio do seu próprio pensamento, porque todos nós aqui estamos pensando juntos, estamos aqui na nossa casa refletindo sobre isso, para ver se é verdade ou se não é. E até parece que é.
E se a gente concluir que é verdade, que nós estamos nessa peleja diariamente conosco mesmo, essa boa briga, esse bom combate, para nos vencermos, a gente começa a compreender que tudo aquilo que nos falaram durante o período todo em que nós passamos pelo processo de crescimento, em que todos deveríamos ser melhor que os outros, é uma falácia. Todos necessitamos vencer-nos a nós próprios. É o nosso principal objetivo. E aí a gente começa a compreender que tem gente mais ou menos nessa mesma pegada, que está nesse caminho, que anda conosco. E esses amigos que também a gente conhece no Espiritismo, que viram amigos assim de um dia para o outro. Amigos que parece que a gente tem uma amizade e faz, nossa, de longe, gosto tanto daquele fulano de tal, daquela casa. Olha, e às vezes a gente vai lá na casa, a gente tá meio ruim, não quer ir, o obsessor fala, fica aqui na cama, tá gostoso. A gente fala, é mesmo. Mas logo a gente pensa naquele fulano de tal que é nosso amigo. Poxa vida, mas o fulano vai estar lá. Então eu vou lá. E aí vai, e aí a gente se sente bem, a gente muda a nossa postura e toma consciência de que vale a pena se esforçar, que vale a pena tentar se mudar, porque no final das contas, esse é o exercício diário que todos nós temos. Ai, mas a gente até se pergunta, porque todos estamos olhando para dentro da nossa própria alma. A se perguntar, ou quem sabe a se falar, poxa vida, a semelhança de Paulo, olha, o mal que eu não quero eu ainda faço, mas o bem que eu quero eu não faço. E a gente é mais ou menos assim, a gente vai no piloto automático, a gente é espírita, a gente lê romance, a gente lê obras básicas, lê tudo que for para tentar se entender. Mas quando é colocado numa tarefa que é prática, coloque-se justamente com aquela pessoa. E deixa eu fazer apenas uma pequena pausa, porque todos temos momentos como esse na vida. Lembre-se daquele domingo em que a gente escuta a vinheta do Fantástico terminando. E a gente lembra daquela única pessoa, aquela única, aquele filho de Deus que temos no trabalho. Como nossos amigos, nossos irmãos, poderemos trabalhar num lugar 100 pessoas, 99 nos amam. E uma é aquela pessoa, aquela pimenta na nossa vida. E terminou a vinheta do Fantástico, quem me vem à cabeça? As 99? Não. Aquelas 99 que dizem, eu amo você, você é uma pessoa 10. Não, é aquele um. E aquele um que é o nosso professor, o professor de segunda-feira, o personal trainer da nossa vida espiritual, personal spirit. Então, nós temos que viver, gente. Nós temos que, cada um de nós, compreender que o processo de aprendizado vem por meio dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, já que nós sabemos que acontece dessa maneira, agradecer a vida. E todos nós passamos por essas dificuldades e complicações, por incrível que pareça. Mesmo quem faz palestra, mesmo quem fala de espiritismo de monte, tem seus pepinos, tem suas dificuldades, tem as pessoas que a gente adora. E é assim, é a vida. E a gente tenta se melhorar, porque no final das contas, aquele que entende um pouco mais é aquele que necessita de fazer a primeira caminhada na sua vida. Mas, meus amigos, olha, quando o papo é bom, o negócio vai muito rápido. E esse relógio, quando nós sentamos para ter essa conversa, ele passa de uma maneira que, para mim, particularmente, é fenomenal, de rápido. E assim, antes de mais nada, como estamos falando sobre o significado do tema, de dar graça em tudo, de agradecer por todas as situações, eu agradeço novamente a vocês aí pela paciência, pelos minutos, pela compreensão, mas muito mais, pelo tempo que cada um dedicou à reflexão. A reflexão de palavras que talvez tenham um peso, um significado, um sentido para a nossa vida, para o nosso bem viver. Porque todos nós estamos nos observando, olhando para dentro da nossa própria alma e tentando ser melhor. Porque no final das contas, a vida é isso. Todos estamos numa luta diária para nos compreender, para nos observar e principalmente para melhorar. Já que todos temos esse conhecimento fenomenal que seria o Espiritismo, que mescla um pouco do que eu poderia compreender como uma religiosidade aplicada na minha própria vida. E eu deixo esse agradecimento a vocês por tudo isso, pelos anos de amizade, alguns, por aqueles novos que estão chegando, pela amizade nova, mas também pela vontade de caminharmos todos juntos, de caminharmos para tentar compreender o significado
do que é que Cristo tentou nos dizer. Mas também agradecer àquele que é o nosso irmão maior, Jesus, maior no sentido de já ter trilhado caminhos que nós ainda estamos tateando. Assim, também com esse sentimento de agradecimento e de alegria, eu rogo a Ele, que é o nosso irmão, e quem sabe ao Deus, que é a nossa força criadora de tudo que existe, a possibilidade de, quem sabe, uma próxima oportunidade, um outro dia, sentarmos também mais uns minutos para refletirmos, para tentarmos observar o que é o nosso próprio interior e, principalmente, para que tomemos uma decisão firme, correta e madura de mudar. Mudarmos para melhor, todos, é verdade. Mesmo compreendendo que as dificuldades são inúmeras e tremendas. Assim, meus amigos, eu deixo aqui da minha parte esse agradecimento a todos e a Jesus, porque passamos esses minutos agradabilíssimos, mas também que estejamos numa próxima oportunidade para refletirmos e nos melhorarmos. Um beijo no coração de todos e quem sabe até uma próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que te agradece, Rogério.